Comigo aqui no estúdio, representando pelo menos boa parte dos servidores públicos municipais, a Sandra Amadeu. Boa noite, Sandra. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão acompanhando. Uma boa noite especial aos servidores públicos. Difícil, Pedro, né? Tá difícil. Hoje a gente teve aí um salve especial a todos que compareceram no ato ontem lá na Praça Getúlio Vargas. Parabéns pela coragem, né? Foi significativo? Olha, Pedro, se levar em consideração a quantidade de pessoas que nós temos nos grupos, né, que se manifestam, inclusive, né, com esse descontentamento desse valor que foi aí decidido, com o descontentamento da forma como foi feita essa votação em última hora, sem uma organização, a gente considera que não foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi bom, estava frio, né, e é o medo que as pessoas têm de represália, de aparecer. Então nós tivemos aproximadamente 100 servidores lá na praça. Pouco, né? Pouco, mas eu acho que valorizar também quem esteve presente é importante, né? Agora, e nos grupos? Aí nos grupos eu acho que o pessoal se manifesta bem, né? Os grupos se manifestam bastante, é isso que eu estava até comentando com você. Se nós fôssemos printar todas as manifestações, né, desse descontentamento, dessa insatisfação, Pedro, nossa, eu acho que ia chegar aproximadamente aí a uns 800 servidores falando sobre isso, sobre essa questão de descontentamento, muito questionamento também, né? Para eu poder me organizar aqui, porque a gente sabe que o tempo voa, né? Nós tivemos a proposta aprovada de 6%, dividido em duas vezes, 4,5% agora e 1,5% para outubro, né? Nós tivemos um aumento de R$100 no VR, e Vale Refeição e Vale Alimentação, e tivemos também um aumento de R$100 na cesta básica. E tem uma espécie de abono, né, para alguns servidores? Tem um teto, né, para alguns servidores tem um abono, para alguns servidores que recebem a cesta também tem um teto, que acho que, se eu não me engano, é 5.400 que recebe a cesta, que é em dinheiro, em cartão, né, ou incluído dentro do Vale Alimentação. Assim, saiu uma notícia que o STAP colocou, que 79,5% dos servidores aprovaram os 6%. Nós temos que deixar claro, para quem não acompanha, para os munícipes que assistam, que esses 79,5% dos servidores que aprovaram essa proposta, né, foram os votantes, são os votantes, tá? São os votantes. Nós somos quase 20 mil servidores, e nós tivemos um total aí de, acho que 2.820 sim e 727 não, né? Então, não representa todos os servidores. Aliás, representa bem pouco. Bem pouco, porque também, Pedro, tem comentado nos grupos, né, que desses 1.944, teve muita chefia, na forma online, muita chefia que votou. Né? Tudo bem, são servidores também, os servidores concursados, mas assim, a facilidade de ter acesso ao celular, de ter acesso à votação, né? O pessoal da saúde é muito complicado. Estava conversando com uma colega que ela estava sozinha na sala da vacina e estava lotada, ela não conseguia parar nem para poder votar, né? Quem dirá sair pessoalmente os não associados, né? E presencial, pelo que passaram, teve caravanas, pelo que estão informando aí, ônibus, vans, né, com comissionados, com assessores, de livre provimento, foi em peso aí, parecia, Pedro, sabe o quê? Uma campanha de conselheiros, sabe? Quando vai a Igreja Universal, que vai todo mundo querendo eleger que pega perua e põe todo mundo para votar. Eu não posso dizer porque eu não estive presente, mas quem esteve presente tem áudios, tem prints, tem fotos de pessoas que falaram que tinha muito comissionado, tinha muita articulação. Agora, me diga uma coisa, eu fiquei em dúvida também. Comissionado tinha direito de votar? Então, Pedro, a gente tem essa dúvida, né? Comissionado concursado, que é servidor público... Não, aí sim, eu entendo, né? Sim, mas eu digo o de livre nomeação. Então, é óbvio, Pedro, que o de livre nomeação, se tem esse direito, eles não vão votar contra o prefeito. Não, mas eles têm esse direito? Parece que sim, porque houve votantes. Se teve votantes, parece que sim.
né? Então, é bem complicado. Estranho, Inclusive, nessa questão de votação, teve alguns servidores aposentados que estão revoltados, claro, porque benefício não não entra no incorpora. salário, não incorpora, aposentado vai ter esse 6% de aumento, ainda dividido em 2 vezes, né? E eles não recebem benefício. E nós também, quando nos aposentarmos, a gente não vai ter isso tudo incluído, esses benefícios no nosso salário. Então, é uma defasagem muito grande. E é injusto, porque tem aposentados que falou, a gente serviu 28 anos à prefeitura, tantos anos servindo, a gente não tem direito a voto, que também vai fazer vai ter um resultado na nossa renda, né, como aposentado. Então, assim, também os aposentados estão bem chateados, bem descontentes, né? Sandra, uma observação interessante da Odete Santos. O Vale-Refeição não é aceito em muitos estabelecimentos e onde aceita pede mais 5% de acréscimo. Sodexo, é isso? Sodexo. Comerciantes não aceitam taxa, é muito alta. Taxa muito alta. Quer dizer, pois é, isso por quem não vende, tem muita gente que vende, né? Aí eu pensava que o Vale-Refeição era em dinheiro também, não é? É um cartão, vem dinheiro no cartão, né? É um cartão de compra, como Não, se pensei fosse que era débito. dinheiro no contra-cheque, não é? Não, Pedro, não. Eita, é pior do que eu pensava. Eu acho que na Câmara Municipal é no contra-cheque. Eu já não sei informar. Muitas coisas foram levantadas sobre o formato de votação, que deixou muitos servidores frustrados, né? Que eles chamam de assembleia, isso para mim não é uma assembleia, no meu ponto de vista, não tenho conhecimento jurídico, né? Não conheço o estatuto de ponta a ponta, a gente tem que ler estatuto. Disseram que até houve mudanças, alterações no estatuto, que muitas vezes os servidores nem sabem que tem alterações. Então, assim, o formato de votação deixou muitos servidores frustrados, né? Foi em cima da hora, menos de 24 horas, não houve um chamamento, né? Dificultou uma organização interna para revezamento nos locais de trabalho, para que pudessem também fazer as caronas solidárias, né? Eu me pergunto, como é que o servidor ia votar durante o horário do expediente? Então, Pedro, Ele tem autorização para votar? parece que as chefias teriam que autorizar, né? Então. Porque é um momento de campanha salarial, um momento legal, Então. é o sindicato, tudo isso. Mas não é só essa questão. Falta funcionário, né? E muitas vezes não dá para você sair. A gente está em campanha, tem vacinação, então está muito difícil. Você viu a nossa colega, da Eliane? Ela disse, eu estou sozinha aqui, não tenho como eu sair, né? E se não é associada, não tem como sair para votar. Porque associado podia votar online, não associado tinha que ir presencial. Então, assim, dificultou a organização interna, servidores não tiveram tempo para articular as caronas solidárias, mas eles tiveram vans chegando, ônibus chegando, pela informação que chegou para a gente. Pessoas com deficiência, que vieram para mim também falar, viu, Pedro? Pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e outras necessidades especiais, deveriam ter direito a votar online. Mesmo que fossem associados, mesmo os associados que têm essa dificuldade de mobilidade, teria que ter alguma forma que beneficiasse essas pessoas com necessidades especiais, né? Olha, que eleição, hein? Que eleição. E também outro detalhe, Pedro, nós não sabemos, né? Se foi divulgado, eu não sei. Nós não tivemos alguém acompanhando, um servidor neutro que não seja ligado ao sindicato, acompanhando a votação. Isso que eu perguntei, quem auditou esse resultado? Então, a gente não sabe também, eu não sei a empresa que também eles contrataram para fazer o online. Boa pergunta. Né? Tem uma empresa que foi contratada, não sei também, não tenho informação, mas é importante que a gente fale sobre isso também, né? Alguma contratada da prefeitura. Algum amigo de amigo de amigo, né? Que também acontece muito aí quando contrata OS, né? E nós não tivemos também. E outra, lá presencial foi papel, né, Pedro? Foi votação de papel, né? Então, assim... Cédulas, né? Então, assim, muita coisa está questionável, né? Foi uma repercussão muito negativa. Aí o pessoal quer entrar, fazer denúncia no Ministério Público, né? Querem fazer um documento. Estão falando aí, Pedro, você quer ler alguma coisa? Não, pode falar. Tem no grupo muitos falando que quer fazer uma desfiliação em massa, né? Deixando claro
que não é a Sandra Amadeu, porque na eleição anterior o pessoal estava dizendo que eu estava agitando, que isso. São os servidores, não é uma pessoa, né? Então, na verdade, eles estão falando, Pedro, de desfiliação em massa, mas eu dou um recado para vocês. Vai ter próximas eleições sindicais, né? O ano que vem? É porque assim, a cada 4 anos, eram 3 anos, houve uma alteração no estatuto, foi para cada 4 anos e coincide com o ano eleitoral, né? Então, é importante que as pessoas não se desfiliem agora, né? Por quê? Porque para votar tem que ter, se eu não me engano, 6 meses como associado para ter direito a voto. Então, se você não está satisfeito com o sindicato, se você quer mudança de diretoria, porque estão há mais de 16 anos aí nessa direção, né? Então, vocês não podem se desassociar, porque com menos de 6 meses não tem direito a voto. Essa diretoria já está há 16 anos no poder? Pelo que me falaram, o presidente já está há mais de 16 anos. Caramba! Tá? É aquilo que eu falo, né? Os sindicalistas em Guarulhos são eternos, né? Viram como é que é? Vitalício, né? Um emprego vitalício, um trabalho vitalício. E aí querem fazer a desfiliação em massa, que veio nos grupos também. Aí todo mundo está falando, a gente se desfilia agora, faz os cálculos, né? E a gente se filia para poder votar, porque estamos insatisfeitos, mesmo porque veio no grupo também, Pedro, outra coisa, que a gente paga 1,5%, é descontado 1,5% do nosso salário para o sindicato. 1,5%. Então, tem muita gente que fala assim, eu vou sair porque eu ganho 1,5% a mais de aumento no meu salário. Já que o sindicato não conseguiu o que seria Não justo. é um valor fixo? É 1,5% sobre o seu piso, né? Eu acho errado. Não deveria ser um valor fixo para todos? Pedro, eu já não entendo. Eu sei que é em porcentagem por conta das faixas salariais, né? Então, só se fosse escalonado para quem ganha tanto... Porque porcentagem você atinge só... Peraí, o cara que ganha 10 mil reais vai pagar o quê? 150 reais? Provavelmente isso. Mas para quem ganha R$1.000, vai pagar o quê? 15 reais? Estranho, isso. Hein? Então, eu acho que assim, a gente tem que estudar um pouco mais, porque a gente sempre é pego de surpresa, são muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho também para poder... Concluindo, o sindicato saiu queimado dessa eleição? Parece que sim. Pelo menos para servidor público mais operacional também, porque assim, quem está satisfeito é quem ganha muito, quem tem cargos em comissão, quem é comissionado, né? Então, para eles está tudo bem, beleza, 6% está ótimo. 6% para quem ganha 7, 8 mil reais é uma coisa, para quem ganha 1.700, como nós conversamos na última vez aqui, né? A diferença não é muito grande e a pessoa não vai poder pagar com benefício as contas dela. Eu vou te dar uma ideia, viu, Sandra? Eu estava lembrando hoje, sozinho, quando eu recebi o e-mail da prefeitura, em 1989, antes da Carla nascer, eu fui nomeado chefe de gabinete vereador. Na época, o cargo era equivalente a diretor da prefeitura. E na época, a gente fazia muitas contas em dólar. Eu ganhava 3 mil dólares em 1989. Hoje seria o quê? Vamos supor, 15 mil reais? Seria isso, né? Mais ou menos. E o salário de diretor hoje não é 15 mil reais, né? Mas vamos considerar a inflação de todo esse período. Olha como o salário público, né, em Guarulhos sofreu uma perda enorme. Enorme. E esse 6%, muita gente fala, a gente teve 6% de aumento. Gente, não é aumento. Não é aumento. É reposição. Isso, nem reposição da inflação a gente ainda do período ter, não. Né? Do período todo que nós estamos aqui. Nosso salário está arrochado, totalmente, né? Como é que está ali o Benê de Souza? Eu não falo mais greve por 2 motivos. Primeiro, porque não acredito nesse sindicato. Segundo motivo, servidores desunidos. Eu sou obrigado a concordar, viu? É difícil, não é fácil a gente tentar motivar. Eu escrevi um texto hoje e falei ali, há uma mistura, um misto de preguiça e covardia. Eu até entendo que esse governo que está aí não é tão democrático como poderia ser, né? Sim. O Almeida, quando teve aquela greve do RJU, ele recebeu o resultado. Ele falou, opa, recebi a mensagem, acatou. Né? Sim. E não perseguiu ninguém. Cá entre nós, vamos falar a verdade, não perseguiu ninguém. Sim, não perseguiu.
E aí vem o áudio do Guti lá, né? Ai, valoriza aquela coisa toda que hoje ele a gente fala de demagogia e hipocrisia, né? Olha, a Sônia, ela me passou uma mensagem que ela tentou contato para fazer um chamamento, uma assembleia antes, para discutir esses 6% de uma forma mais dessa contraproposta, onde tivesse presença, que fosse uma forma mais organizada, né, e mais justa também, para que mais servidores pudessem participar, porque não foi justo, tem muita gente que queria estar e não pôde se programar, não teve condições, né, e não teve retorno. Ela até printou, ela falou, Sandra, eu tentei contato com o sindicato, tentei falar com o Pedro, falei com o Rogério sobre a gente não fazer dessa forma, que a gente queria conversar com o sindicato antes de fazer essa aprovação via online. Então, assim, muito complicado, né, Pedro? Muito complicado. Vocês vão tentar alguma iniciativa jurídica ou não? Sim, nós estamos conversando, porque vem esses questionamentos, né? Nós estamos... É que assim, Pedro, é tudo muito em cima da hora, né? E nós que trabalhamos, a gente não tem disponibilidade de sair do trabalho e fazer uma reunião com o advogado. Então, tudo bem, tem o celular, mas, por exemplo, só tem dentro SUS. É difícil eu ficar no celular porque eu tenho que ficar chamando senha, né? Então, é bem complicado a gente ter essa disponibilidade para a gente se organizar e buscar as informações e dar um feedback para todos os servidores. Nós que estamos na linha de frente, que não sou somente eu. Inclusive, eu estar aqui não foi uma imposição, não fui eu que decidi isso, eu abri democraticamente para quem quisesse vir. Eu também. E você também. E aí falaram, não, vai você e está tudo bem. Então, para mim não teria problema nenhum ter outro servidor falando aqui, tá? Você falou, Pedro, do que o prefeito, eu estava vendo a hora que eu estava aqui nos bastidores, que o prefeito falou que teve um aumento de 80 e poucos %. Não, de 29,21. Porque eles ficam contando os benefícios, né? Eles vão incluindo tudo e faz um que a população em si vai achar que os servidores foi super remunerado, foi super, né, valorizado, e não fomos. Vamos supor, o cara ganha um salário mínimo, aí tem um aumento, sei lá, de R$100 para deu um aumento de 10%, mas, gente... Sim. Já é uma vergonha ter um salário quase mínimo na Prefeitura de Guarulhos, né? É horrível. É isso. E a gente, estou falando legalmente, o que pode ser feito a esse respeito? Muita coisa. Nós estamos buscando, né? Porque é muita gente que está querendo saber, muitos servidores não sabiam, né? Aí fala, poxa, mas a gente pôs nas mídias, mas é aí que está, muito servidor não tem acesso, Pedro. Por incrível que pareça, tem muito servidor que não acompanha o STAP, que não acompanha o site, que não acompanha... Então, que não está em grupo, não tem internet boa, não tem celular bom. Então, assim, tem que ir nas bases, tem que conversar com os servidores, tem que chamar. A hora que você vê que contemplou realmente a maioria dos servidores, aí eu acho que pode ter uma ação de assembleia, de votação, mas tem que ter um chamamento organizado, né? Para que se torne justo e mais legítimo, né? Que seja mais legítimo, porque se a gente contar metade de comissionados, como é que fica? Sandra, vamos ressaltar também que no ano que vem já está decidido o reajuste, né? É no máximo a inflação do período. O ano a não ser que é ano de eleição, né? E queiram o oportunismo conte. Não, beneficiando os servidores, está bom, né? Mas não pode, pela lei eleitoral não pode. Então, o reajuste de vocês, servidores, já está decidido. Já tem decidido. O ano que vem vocês vão ter no máximo a inflação, e olha lá. E olha lá. Olha lá. Dividido em 3 vezes. E olha lá, se ele der inflação. Eu acho absurdo isso, indiferente quem seja o prefeito, eu acho um verdadeiro absurdo o reajuste do servidor depender da boa vontade do rei de plantão. Sim. Se é que vocês me entendem. Pedro, vocês estavam falando aqui, você e a Carla, daquelas séries antigas. Sim. Então, nós, servidores, nós que estamos na luta, nós estamos na terra dos gigantes. A gente está o tempo todo, sim, tentando achar um espaço onde a gente pode conseguir, né, vencer os poderosos, os reis, a terra dos gigantes, né? E nós, os pequeninos, né? Os pequenininhos. Lutando, mas tem os pequenininhos heróis, né? Que vão lá, luta. Pedro, eu acho assim, que toda luta é válida, quando eu falo, porque hoje nós temos muitos direitos, porque aqueles que lutaram, que acreditaram que podia ter uma mudança, que não foi fácil, muitos morreram, né, foram perseguidos. Então, gente, luta sempre vale a pena, e sem luta não se conquista nada. Você é da época que o seu Pascoal Tomeu era apelidado de Quinzinho?
Não? Não, eu acho que eu era da época, né? Por causa da idade, mas eu acho que eu não acompanhava muito. O seu Pascoal dava todo mês 15% de reajuste por mês. Sim. Por mês. Olha só. E ele ganhou o apelido de Quinzinho. Olha só, não é ruim, né? Ou então 15 por mês. E a inflação daquela época não era muito diferente de hoje em dia, não, né? Ô Pedro, pediram para eu fazer um agradecimento aqui Pois para o vereador Edmilson. Edmilson Souza esteve aqui ontem, que né? ele esteve aqui ontem, ele falou sobre esse momento em defesa do servidor público, né? Então, a gente tem um agradecimento, inclusive muitos me questionam, cadê os vereadores, né? Que não estão aí ajudando a mobilizar, a chamar atos, a dar o apoio aos servidores, aos poucos servidores que estão tentando aí mobilizar os outros servidores, né? Não só o vereador Edmilson, lá na tribuna da Câmara. A Janete Pietá Janete também, Pietá, sim, verdade, tem que falar. Laércio Santos, Sim, até o Martelo defendeu os professores lá quando foram na Câmara. Sim, sim. Então, mais vereadores, o Lucas Sanches. Mas mais do que defesa, do que falar, Pedro, tem que ter ações efetivas. Chama a gente, faz uma comissão, a gente monta uma comissão, vamos lá discutir, orienta a gente. Porque aparecer, falar, defender é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Mas que poder eu tenho de fazer essa mudança? Nós precisamos dos representantes, né? Nós precisamos de apoio, de conhecimento legal para que a gente possa avançar. Eu não sei, eu tenho a impressão, Sandra, que o governo percebeu que separando professores e GCMs, parece que a categoria enfraquece muito. Enfraquece. Eles perceberam isso. Eles negociam em particular com os professores, negociam em particular com o GCM, e o resto da categoria parece que perde força. Perde. E outra, você acaba não gerando uma igualdade, né? Sim. Você não gera igualdade entre os trabalhadores. Você fica separando, né? E isso não é correto, isso não é justo, né? Isso acontece, Sandra? Funcionários SUS estão trabalhando no TRE e os usuários precisando desses funcionários. O Maurício Ribeiro está, de certa forma, denunciando. Tem. É que assim, Pedro, o sistema permite muita coisa. O sistema quem tem a caneta, né? Até coisas que... é muita demagogia. Uma vez eu fui solicitada, né, pelo fórum, né, eu como atendente, e o retorno que veio do secretário é que não poderia, porque está faltando funcionário, e que seria desvio de função. Mas nós sabemos que isso não é real, porque nós sabemos a quantidade de servidores que estão fora dos seus postos de trabalho. Eu não quis entrar em discussão porque eu acho que prejudicar os colegas que estão nesses espaços, que conquistaram, né? Porque muitos precisavam ser deslocados mesmo, porque saúde mental muito comprometida, sabe, Pedro? Então... Falando em Pedro, o Pedro Zanotti está te provocando aí. Sandra, tem meu voto, caso seja candidata a vereadora, precisamos de servidores no eu Poder vou até Legislativo. falar uma coisa aqui, já que ele está fazendo essa provocação, eu não sou de falar de pessoas, Pedro, mas eu vou ser obrigada a abrir, inclusive tem print. No grupo de professores, gente, eu fui candidata, fui sim, sabe? Então, assim, tem muita gente que não sabe. Eu acho que a gente tem que parar com esse preconceito e achar que não tem que falar de política. Nós estamos nessa situação hoje por conta disso, por conta de a gente eleger as pessoas que não estão nos representando lá. Então, gente, se eu vou ser candidato ou não, Pedro Zanotti, isso é um caminho que a gente vai seguir. Eu faço parte, se eu for convidada, e se a gente pensar que temos que ter representantes de servidores, mais mulheres na política, eu acho que isso é válido. Se a gente quer mudança, a gente tem que ter coragem. Então, eu vou fazer, já que me provocou, o pessoal entrou lá no grupo, eu vou falar o nome, Pedro, porque me foi citado. Eu não queria falar de pessoas, porque eu acho muito ruim isso, tá? Eu acho muito ruim, não é o meu perfil. Só que a Renata Grota, no grupo de professores, perguntaram sobre o ato. Me printaram. Eu acho que ela deveria imaginar que eu tenho amigos que são professores, eu tenho família, eu tenho primos que são professores na rede. E trouxeram para mim que ela foi lá e falou que é politicagem, porque eu vou ser candidata, porque isso, porque... Gente, independente de qualquer coisa, a gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar. E eu sou servidora antes de ser política, se for o caso, né? Porque é difícil. É um direito seu ser candidato. Isso é uma outra coisa, gente. O Zanotti não foi candidato a vereador, já? Já foi também. Então, meu...
sabe, politicagem. E assim, o pessoal me retornou dizendo que é frustrante, é triste ficar indignados, porque como uma diretora que representa os servidores públicos de um sindicato fala mal de outro servidor que está na luta, que quer desqualificar um ato que eles mesmos cobram, que os servidores não se mobilizam, que os servidores não vão. Quando tem um grupo de servidores que tentam fazer isso, eles levam para um outro caminho, tentando desqualificar o nosso movimento, tentando desqualificar a nossa luta. Então, eu não tenho nada a temer aqui, não tenho medo de nada, gente. Se eu sou candidata, se eu não sou, eu acho que nós temos que pensar, porque nós poderíamos eleger muitos candidatos, servidores públicos, para ocupar a Câmara e lutar por nós e a gente poder ter quem cobrar. Tá? Então, isso daí que eles estão tentando fazer é para desqualificar o nosso movimento, para tentar me desmoralizar, e ser candidato ou querer ser candidato, gente, não é crime nenhum. Nenhum. Tá? Então, é bom todo mundo pensar um pouco nisso, seja de direita, seja de esquerda, seja do que for. É um direito nosso. E, aliás, é importante que a gente entre com um pensamento diferente, com ideias diferentes, para que a gente faça diferente. Agora, se eu vou ser candidato ou não, ainda vai se decidir. E cada um tem o direito de escolher se vai ou não. Respondido por Pedro. Para mim, não, para o Zanotti. Para o Pedro Zanotti. O argumento não foi dos melhores. Né, gente? Não é o caso, não precisa disso. Eu acho que uma postura dessa, Pedro... o argumento não foi dos melhores, não. Né? Mas tudo bem. Não estou provocando, amiga. Aliás, estou te apoiando. Eu sei, Pedro, sei, tá bom. Então, eu agradeço, vou te cobrar se eu for, Tem meu apoio como servidor. Obrigada, Pedro. Apoia para o sindicato também, Zanotti? Agora quem provocou fui eu. Eu não brigo com ninguém, eu não quero briga, eu sou de paz, mas eu acho que às vezes a gente é cutucado, a gente tem que responder. Que todo mundo fala, você é muito boazinha, Sandra. Você toma muito cuidado, você é muito diplomática. Ô, produção, volta aquela lá de enfermeiro e técnico, eu quero entender a pergunta. Estava lá, eu estava no ponto. Aí o pessoal que está dando parabéns. Carlos Alberto da Silva. Como é que é? Só esperar um pouquinho? Posso continuar falando aqui? Então tá bom. O que mais, Sandra? O que nós temos para registrar? Então, Pedro, a gente precisa de um retorno. Eu vou, para finalizar aqui... Pois não. Nós, ontem no ato, né, nós fizemos um documento, Pedro, lemos lá o documento, que era um documento que a gente queria... Antes que, como eu falei, a Sônia tentou um contato com o sindicato para que a gente pudesse levar essa proposta, né? Posso ler rapidinho? Tem tempo ainda? É pequeno. Só me responde aquela pergunta ali. Qual? Os auxiliares de enfermagem e os enfermeiros são emprestados a outras unidades porque o quadro de profissionais está defasado. Ana Paula Gomes. Isso acontece mesmo? Acontece, Pedro. Mas peraí, o auxiliar de enfermagem e o enfermeiro vai trabalhar onde, fazendo o quê? Não é, Pedro. Às vezes eles estão em serviço administrativo, ou às vezes tem vínculos políticos. É o que eu estou falando para você, o sistema, ele permite, né, muita coisa. E também, Pedro, muitas vezes tem a saúde mental do servidor tá pesada, né? Então, para não pegar licença, às vezes eles acabam deslocando ele daquela função que está trazendo um comprometimento na saúde mental, né? Então, tem várias formas do porquê eles estão sendo transferidos, né, ou tirados do posto. É como eu não entendo que tem GCM por aí que foi treinado, armado, fardado e está segurando caneta Bic, né, por aí. Tem muito. Bom, pode falar, Sandra. Aqui são as assinaturas do ato de ontem, tá? Dos que compareceram, dos que concordaram com essa carta, que é uma carta que realmente nós queríamos ter apresentado para o sindicato em assembleia antes. Posso ler? Pode, por favor. Locução de radialista. Melhor, é verdade. Considerando a primeira proposta apresentada pela gestão de 4,87% e a atual de 6%, dividido em duas vezes, considerando a ineficiência do STAP em representar os servidores públicos do município, considerando o aumento expressivo de 21% da arrecadação do município, considerando que o PIB de Guarulhos subiu da 12ª para a 9ª posição, considerando que os servidores estão em defasagem de remuneração pela inflação maior que 25%, considerando a carga de trabalho cada dia maior a qual os servidores são expostos, os servidores públicos de Guarulhos, em assembleia online, com mais de 100 participantes, decidiram. Online ou presencial? Nós fizemos uma reunião online e nós fizemos o nosso ato ontem, né? Tá bom. Vamos lá, decisões aqui. Decidiram refutar a proposta dada pela gestão,
propor o reajuste linear de 15% sem que ultrapasse a vigência de 2023. Isso aqui é dentro do ano, é isso? Dentro do ano. Propor vale alimentação e vale refeição de R$ 1.500. Aumento da cesta para R$ 500. Incorporação da cesta ao salário dos servidores que dela usufruem. Discordamos e repudiamos o formato de assembleia para votação da contraproposta ocorrida na data de hoje. Os trabalhadores solicitam à gestão e ao STAP que emitam uma resposta em no máximo 48 horas. Caso resposta negativa por parte da gestão, solicitaremos ao STAP uma nova assembleia para decidir pela deflagração de greve, bem como outras medidas de reação. Servidores municipais de Guarulhos. Então, uma carta aberta, né, da categoria. Sim, mas isso daí a gente tentou contato com o STAP para que a gente não aceitasse antes de fazer essa votação, fosse discutido com a maior parte, que tivesse aí uma conversa antes de aceitar, porque é tudo muito rápido, né, Pedro? Olha, era umas 5 e pouco da tarde, falou que o prefeito fez a contraproposta de 6%, né? Aí, no dia seguinte já foi a votação. Então, assim, não teve tempo para nada. Uma pressa, né? Então, a gente não tem tempo, é complicado mesmo, né? Bom, em cima do horário, obrigado, Sandra Amadeu, mais uma vez pela participação. A votação de ontem foi uma vergonha, Luci Belga. O pessoal se manifestando aí, né? A gente pede apoio aí jurídico de algum advogado de sindicato que possa rever. Todo mundo fala, mas eles vão ganhar sempre, eles são os poderosos, eles que comandam tudo. Gente, mas tentar sempre vale. Ninguém sabe, é 50% sim, 50% de não. O que a gente não pode é ficar quieto e aceitar de cabeça baixa, porque já não basta, né? Eu acho que quem poderia ajudar era o Partido dos Trabalhadores, né? Tem advogado no Partido dos Trabalhadores. Sim, tem um advogado, o doutor Marcelo também, que a gente já fez contato. Tem outros que estão se colocando à disposição, mas tudo isso requer tempo. Eles já queriam uma reunião e eu trabalho, Sônia trabalha, Andréia trabalha, a maioria que está aí, de 20 e poucos servidores que estavam na linha de frente disso, trabalham. E outra coisa, não está vinculado ao coletivo A Voz dos Servidores, isso está aberto, porque assim, uma outra provocação que fazem é que eu sou da voz do servidor, que é a oposição sindical que concorreu à chapa 2. A Renata Grota falou isso também nos grupos, que eu concorri e tal. Então não tem a ver. Tem a ver com uma forma genérica. São servidores públicos, independentes de coletivos, independente de partido, independente de ideologia. Somos servidores públicos. Eu não vou citar a OAB, né, que eu nem... Já sabemos a posição da OAB. Obrigado, Sandra. Pedro, de novo, por essa oportunidade, sempre por esse espaço. Obrigada a todos que participaram. E deixe-me deixar bem claro, se outros servidores quiserem se manifestar, é só me procurar, tá? Sim. E o sindicato também está aberto, se quiser vir falar aqui, está aberto. Sim, estamos abertos também para o sindicato chamar a gente. Seria bom uma conversa franca, né? Sim. Ponto final na edição de hoje, tenham todos uma boa noite, obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.